Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 11 da classe de jovens. Proteção contra a inveja. E o que é inveja? E o que ela gera? Fique aqui comigo nesta aula que eu vou falar para você o que a inveja gera. Eu também te darei as respostas da hora da revisão. Para esta aula, os louvores sugeridos 302, 386 e 409. Texto principal. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios capítulo 14, versículo 30. Aqui tem uma questão muito interessante. Primeiro que o coração com saúde é a vida da carne. Se é a vida da carne, a carne é algo mais superficial, né? No nosso corpo, a nossa carne é o mais superficial. Entretanto, a inveja é a podridão dos ossos. E o que é os ossos no nosso corpo? É a nossa estrutura. Quando nós quebramos um osso, nós perdemos a estrutura. Nós temos dificuldade para andar, dependendo das condições, das circunstâncias. A pessoa nem pode fazer absolutamente nada, né? Por quê? Porque a sua estrutura foi quebrada. Então é isso que a inveja causa. A inveja quebra a nossa estrutura. Então, por conta disso, quem é uma pessoa invejosa não consegue se locomover, não consegue andar. Por quê? Porque a sua estrutura foi quebrada por causa da inveja. Resumo da lição. O jovem cristão não pode deixar se dominar o jovem cristão não pode deixar se dominar pela inveja, mas deve ser dominado pela sabedoria da palavra de Deus. Nós temos algumas escolhas na vida. Na verdade, a nossa vida é uma vida de escolhas. Em tudo nós escolhemos. É claro que algumas escolhas, nós escolhemos algumas coisas e por uma situação ou outra, nós não conseguimos. Mas aqui vai se deixar levar pela sabedoria que vem dos céus ou pela inveja? Aí vai da pessoa, né? Vai de cada um. Introdução. O livro de Provérbios aconselha ao jovem a evitar a inveja e a não desejar o mesmo estilo de vida de quem vive de modo contrário às virtudes do reino de Deus. Evitar a inveja. O que é inveja? Inveja é o sentimento de tristeza perante o que o outro tem, ou seja, a pessoa fica triste em ver que o outro tem uma coisa que ele não tem. Então a pessoa fica triste. Por quê? Porque isso é inveja. A inveja causa este negócio, né? E aí, uma das coisas que a inveja causa é o quê? Cobiça. E o que é cobiça? Cobiça é o desejo desenfreado de possuir o que o outro tem. Então veja que aqui há um grande veneno, né? A inveja nada mais é do que um veneno. A pessoa toma um veneno achando que a outra pessoa vai morrer, né? É isso que é inveja. A inveja é algo completamente destruidor. A inveja, ela causa, entre a questão da cobiça, entre outras coisas que eu vou falar na lição de hoje, mas nós vemos que o jovem, ele não pode e não deve ter uma vida invejosa. O cristão, ele precisa obter sabedoria do alto. Então, que nós venhamos verdadeiramente evitar a inveja, não desejar aquilo que o outro tem. Ou melhor, dependendo da situação, não é que o desejo em si seja ruim. A ideia, a cobiça, que é o desejo desenfreado. Se você vê uma pessoa que tem um carro do ano, por exemplo, um carro super luxuoso, e você fica feliz pela conquista dele, e você quer ter um carro igual ao dele, então isso não é inveja, isso é admiração. Inveja quando alguém vê que uma pessoa tem um carro luxuoso e agora ela quer a todo modo, desenfreadamente, a todo custo, ter aquilo que o outro tem. Então isso é uma cobiça, né? Por quê? Gerado pela quem? Pela inveja. Um conselho contra a inveja. A inveja adoece o corpo. Mas um coração contaminado pela inveja adoece a alma, de tal forma que na tentativa de desconstruir a outra pessoa para atingir um objetivo, as atitudes malignas acabam dominando o centro da vida, corroendo tudo que há de bom nela ou em alguém. Em outras palavras, quando uma pessoa tem inveja de uma outra pessoa, ela vai fazer de tudo para ter o que aquela pessoa tem.
Então, como é que ela consegue? Ela começa a ter uma tentativa de desconstruir a outra pessoa. Aí começa a falar mal da outra pessoa. Por quê? Por inveja. Tudo que a pessoa faz, a pessoa diz que está errado, independente mesmo que esteja certo. Então ela já começa a julgar o que? Pela aparência, pelo seu próprio ego, né? Pelo seu próprio julgo. Por quê? Porque está lidando ali com a inveja, né? Está julgando pela inveja que tem do outro. Então tudo que o outro faz, ela quer destruir a imagem da outra pessoa. Então o que ocorre? A pessoa fica dia e noite arquitetando um plano para destruir a imagem da outra pessoa. O que isso acontecerá na verdade? Na verdade, enquanto essa pessoa invejosa está arquitetando um plano para destruir a outra pessoa está vivendo a sua vida. Está vivendo feliz da vida, está tendo seus sonhos, tendo as suas realizações, e a pessoa que tem a inveja acaba se corroendo, acaba se destruindo, aquilo que eu falei lá no início, acaba tomando um veneno achando que a outra pessoa vai morrer. Então isso que é a inveja, e a inveja ela não é algo da parte do Senhor, que vamos deixar isso bem claro. Conheci uma pessoa que falava muito de uma inveja santa, né? Eu nunca vi esse negócio de inveja santa. Esse negócio de inveja santa não existe, inveja gospel, agora você vê. Não existe esse negócio. O cristão, o que nós devemos ter pelo outro é admiração, não inveja. Então, o coração sabe o que ele faz? Ele cultiva a paz, o amor, a parceria, por isso traz saúde para o corpo. Então, quando nós temos admiração pelo outro ao invés de inveja, nós temos o que? Alegria no nosso coração. Nós trazemos saúde para os nossos ossos, para a nossa carne. Então veja que a carne que eu digo aqui é praticamente no sentido literal do negócio, né? Ou seja, uma pessoa, uma vez que nós temos admiração pela outra, nós não vamos ficar maquinando até altas horas da madrugada, perdendo noite de sono e assim destruindo o nosso corpo, né? A nossa carne. Por quê? Porque eu não durmo, porque eu não como, porque eu só penso em destruir a outra pessoa. Então isso é a grande questão da inveja. É uma das grandes questões da inveja, na verdade, porque a inveja ela tem um leque tão grande que acaba mostrando que verdadeiramente a pessoa que tem inveja só demonstra o quanto é uma pessoa pequena. Não tenha inveja do pecador. Pelo contrário, o sábio estimula o jovem a, no lugar de ter inveja dos pecadores, mergulhar no temor do Senhor. Todo dia, pois, há um caminho seguro para o futuro, onde a esperança não será frustrada. Para que você vai ter inveja do pecador pelo aquilo que ele tem? O mais importante nós temos o quê? Temor ao Senhor. O que é temor ao Senhor? Temor é ter respeito à pessoa do Senhor. É ter respeito pela autoridade que o Senhor tem. É ter respeito pelo seu poder, pela sua autoridade, a sua soberania. Porque muitas vezes as pessoas confundem temor com medo. São coisas distintas. Medo é quando você tem medo de uma pessoa, você tem pavor daquela pessoa. Você não quer ficar perto porque você tem medo. Você tem receio que essa pessoa, né, tem medo que essa pessoa te faça algum mal. O temor é quando nós respeitamos a autoridade do outro. Nós temos um temor. Por exemplo, você está numa via de trânsito, por exemplo, um policial para você por alguma razão, o que você faz? Como você sabe que ele é um policial, você para imediatamente. Por quê? Você respeita a autoridade dele. Então você não tem medo dele, você sabe que um policial não vai te fazer um mal, ele vai apenas talvez te pedir seus documentos ou coisa do tipo, até mesmo dependendo das circunstâncias, te pedir uma informação. Então veja que temor e medo são coisas distintas, então nós devemos ter o quê? Devemos ter temor ao Senhor. E por que nós temos temor ao Senhor? Porque nós sabemos quem Ele é. Uma vez que nós sabemos quem Ele é, aí sim nós teremos temor. Ficar longe de quem tem um estilo de vida exagerado em bebida e comida. É sempre bom lembrar que 1 Coríntios 10:31 vai nos falar sobre a questão de que quer comais, que bebais, fazem tudo para a glória do nome do Senhor. Quando uma pessoa está numa bebedeira ou numa glutonaria e nós invejamos, nós estamos pecando. Pecamos aqui duas vezes, né? Pecamos porque estamos invejando a situação daquela pessoa e estamos pecando porque queremos pecar, né? Porque beber e comer demais é pecado. Então veja que há uma questão grande de nós pensarmos a respeito daquilo que nós estamos admirando.
Não tem inveja da posse violenta. O capítulo 24, que se encontra no mesmo contexto do capítulo 23, é uma exortação a não ter inveja de pessoas perversas. A palavra rapina traz o significado de roubos ou extorsões, seguidos de violência. Vamos que observar a violência no sentido geral, tanto na questão física, mental, psicológica. A violência ela é abominável aos olhos do Senhor. Deus odeia a violência. Então nós não devemos ter admiração e principalmente inveja, de uma pessoa violenta. Muito pelo contrário, nós devemos repudiar essa pessoa, principalmente se for um obreiro da casa do Senhor, como nos diz 1 Timóteo 3,3, que o obreiro não pode ser espancador. Então veja que aqui traz o seguinte sentido de roubo e extorsões, ou seja, a pessoa rouba de alguém, força de alguém, ou traz alguma extorsão, fica extorquindo a pessoa. Na verdade, a gente não extorque a pessoa, extorquir vai extorquir alguma coisa. Então, nós não devemos de maneira nenhuma ter inveja da pessoa violenta. E realmente existem muitas pessoas violentas, inclusive dentro da igreja. Haja vista que vemos casos de pastores, por exemplo, que agridem a sua esposa, às vezes filhos também, ou ambos, e em alguns casos até tenta tirar a vida de ambos. Então veja que aqui a violência está até mesmo dentro da igreja. Então nós devemos ter cuidado, ponderar acerca dessas coisas e de maneira nenhuma ter inveja de pessoas violentas. O que é o vício da inveja? O conceito. A etimologia de uma palavra nos ensina muito a respeito de seu significado. Por exemplo, a palavra inveja deriva do verbo latino invidere, que significa olhar mal. Então, quando uma pessoa tem inveja de você, ela tem um olhar mal para você. Ela te olha de uma forma ruim, de uma forma perversa, de uma forma cruel. Mal, tem maldade com você. Essa é a grande questão. Então, aqui já traz uma grande lição para nós. Será que eu tenho olhado o meu irmão ou a minha irmã com um olhar mau? Será que eu tenho tido inveja dela? E por que eu tenho essa inveja? Então, isso aqui já traz para nós um grande significado. Nós que somos da luz, nós devemos compreender que teremos pensamentos maldosos de vez em quando acontecerá. Entretanto, quando é uma coisa corriqueira, nós devemos fazer o quê? Observar que alguma coisa errada não está certa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dobrar os meus joelhos, reconhecer o meu erro e pedir perdão ao Senhor. E se porventura, dependendo das circunstâncias, também pedir perdão a essa pessoa. Então, veja que o olhar mal, que é o vício da inveja, que traz o conceito da etimologia da palavra. O que é a etimologia da palavra? A etimologia é a origem da palavra. Então, o que ela quis dizer, o que ela quer dizer no original, Por exemplo, a palavra formidável, que geralmente é tida como uma coisa boa, no original, etimologicamente falando, é algo ruim, só para a gente ter uma noção. A inveja gera o ódio. Gênesis 3, capítulo 3, versículos do 8 ao 14, relata o episódio em que, por inveja de seu irmão Abel, o qual teve a sua oferta recebida por Deus, Caim se levantou contra seu irmão e o matou. Temos aqui uma questão curiosa, Na verdade, duas questões curiosas sobre Caim. Primeiro, a questão de que ele matou 1/4 da população do mundo, uma vez que só tinha ele e mais 3, o pai, a mãe e o irmão. Então, ele matando um irmão, matou uma pessoa, então ele matou 1/4 da população do mundo. Uma outra questão muito curiosa na vida de Caim é que, na verdade, Caim foi a primeira pessoa que nasceu no mundo de forma natural. Uma vez que Adão foi tirado do pó da terra, Eva foi tirada de Adão, da costela de Adão. Então, como Caim é o filho mais velho, ele é o quê? Ele é a primeira pessoa que nasceu de fato no mundo. Então veja que Caim, outra coisa também interessante de falar sobre Caim, que muitas pessoas dizem que Abel trouxe o melhor da terra e Caim não trouxe. Isso não é verdade, a Bíblia não relata. O que a Bíblia relata é que Abel trouxe a oferta e também Caim, ou vice-versa. O que eu quero dizer é o seguinte: a ideia da oferta aqui não é o que se traz da oferta, não é a oferta, aquilo que se oferta, é o coração do ofertante. Deus sempre vai olhar não para a oferta, nunca Deus olha para a oferta, Ele vai olhar para o coração do ofertante. Lembra da viúva que colocou lá umas moedinhas no gasofilácio? O que Jesus disse?
esse povo aí está dando de tudo aquilo que está sobrando, mas essa mulher, de todo o seu sustento, ela deu a oferta ao Senhor. O que o Senhor Jesus estava vendo ali? Estava vendo o coração daquela mulher, que era o quê? Era um coração generoso. Ela possuía muito pouco, quase nada na verdade. Se nós formos trazer para hoje, seria cerca de 26 centavos. Mas o que ela fez? Ela deu todo o seu sustento para a casa do Senhor. Eu não estou dizendo para você fazer o mesmo. O que eu estou dizendo aqui é o coração do ofertante, diferente de Ananias e Safira, que revendeu uma propriedade e mentiu ao Espírito Santo. Então, na hora de ofertar. Então, a inveja, ela gera o quê? Ela gera ódio. Aí você vê um irmão tendo inveja, no caso ódio, né? Acabou gerando um ódio de seu irmão. Olha que situação, não é muito diferente hoje. Vemos situações pelas quais pastores, principalmente, sofrem muito sobre isso. Por quê? Porque são pastores, principalmente os pastores novos, né? Que começaram a pastorear agora. O que acontece? O ministério, de forma geral, ou outras pessoas aleatórias, o que tem? Eles têm inveja do pastor. Por quê? Porque o pastor chegou num lugar onde eles têm desejo de chegar, mas não chegaram, não foram chamados. Então, o que essas pessoas têm do pastor? Inveja. Então, infelizmente, a inveja permeia muito a ideia da igreja, como assim, a liderança, de modo geral, de departamento, inclusive departamento de jovens, né? Geralmente o líder de jovem também ele é bem observado. Então, veja que aqui a inveja acabou gerando ódio em Caim. E por quê? Porque Caim tinha um coração perverso. E por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim. Por quê? Porque ele tinha um coração perverso. Não era porque ele trouxe uma oferta ruim. É o coração de Caim que era ruim. Diferente do coração de Abel, né? O autoexame contra a inveja. Contudo, a carta de Tiago traz um alerta muito claro a respeito dessa obra da carne, nos convidando a fazer um exame de consciência. O escritor sagrado deixa claro que esse vício tem como responsável o diabo, pois onde há inveja e o espírito faccioso, há a paternidade do diabo. A inveja, ela permeia talvez todos os ambientes possíveis. Todos, talvez todos, igreja, sociedade, artistas, celebridades de modo geral. A inveja, ela permeia a nossa sociedade. Agora, nós devemos ter cuidado para não permear o nosso coração, para não morar no nosso coração. Nós devemos ter muito cuidado com o que está gerando no nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala do quê? Do que está cheio o coração. Então, será que eu estou falando de coisas invejosas? Estou invejando pessoas, né? Porque pessoas chegaram num lugar que eu não cheguei, ou pessoas que receberam uma honra que eu não recebi, ou pessoas que têm aquilo que eu não tenho, que eu sempre tive vontade de ter e não tenho, ou coisas dessa natureza. Então, nós devemos fazer um autoexame contra a inveja. Por quê? Porque nós não devemos, de maneira nenhuma, sermos pessoas invejosas. Nós devemos, mais uma vez, ter admiração pela outra pessoa. A inveja não, a inveja é do diabo. E nós não temos pacto, né? Nós não temos pacto com o diabo. Nosso negócio é com o Senhor. Protegendo-se contra a inveja. Não deseje o estilo de vida pecaminoso. Vivemos num mundo em que vamos encontrar até mesmo estabelecer algum nível de relacionamento com diversos tipos de pessoas. Pessoas justas e piedosas cruzarão o nosso caminho, mas pessoas injustas e ímpias também. E aqui cabe uma grande questão. Não é as pessoas com as pessoas que estão no nosso caminho. Será que não sou eu que estou sendo uma pessoa injusta e ímpia com as outras pessoas? Isso aqui é o primeiro ponto que nós temos que pensar. Será que sou eu que sou uma pessoa ímpia? Sou eu que sou uma pessoa injusta para com os outros? Agora, a verdade é que nós teremos no nosso caminho pessoas justas e injustas, ímpias e piedosas. Então, a grande lição é como é que nós vamos lidar com pessoas assim. Nós devemos, como Jesus disse em Mateus 5,13, né? Nós devemos ser o quê? O sal da terra. O que é o sal? O sal ele serve para temperar. Ou seja, tem que ter temperança. O que é temperança? É quando eu sei falar com uma pessoa e sei falar com uma outra pessoa. Por exemplo, no meu caso, eu conheço pessoas de várias igrejas, por exemplo, denominações, Deus é Amor, Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, de vários braços, né? Até de parede preta e por aí afora, mas eu me relaciono bem com elas. Entretanto, eu também conheço pessoas que estão em outras religiões,
né, como o candomblé, por exemplo, como uma pessoa budista, entre outras pessoas de outras religiões. E como é que eu me dou com essas pessoas? É isso que é a grande questão. Por quê? Porque apesar dessas pessoas não terem a mesma fé que a minha, eu preciso ser justo com elas. Eu preciso ter piedade com elas. Eu preciso andar de uma forma verdadeiramente que eu não inveje a vida pecaminosa que essas pessoas vivem. Mas eu preciso fazer o quê? Viver uma vida justa diante do meu Senhor, diante de Deus. Agora, o importante é dizer também que muitas pessoas, né, que não professam a fé em Cristo, muitas vezes têm um comportamento melhor do que o nosso. Não desejo estilo de vida violento. Entretanto, a palavra de Deus nos mostra que nada justifica a ideia do desrespeito, principalmente em nossa família, em nossa igreja local e em qualquer lugar em que estejamos inseridos. Não tenha inveja das pessoas e das ideias violentas delas. Nós vivemos em sociedade, claro, o homem nasceu para viver em sociedade. Entretanto, muitas vezes nós observamos pessoas e pessoas. Agora, como eu falei, eu conheço pessoas de várias religiões, pessoas afastadas do caminho do Senhor também, mas e o respeito? Nós devemos respeito a todas as pessoas. Eu lembro quando eu era garoto, eu não era uma criança muito fácil, e minha mãe jamais minha mãe disse que eu tinha que amá-la por ela ser minha mãe. Minha mãe nunca me exigiu amor, mas minha mãe sempre me exigiu respeito. Ela sempre dizia, né? Respeito é bom e eu gosto. E isso cabe para tudo. Independente da religião que nós professamos, independente da nossa fé, independente de quem nós estamos falando, nós devemos respeito a todas as pessoas. Todas as pessoas, ainda que essas pessoas nos faltem com respeito. Mas nós devemos ser o quê? Exemplo, no trato principalmente, né? Então, nós não devemos ter esse desejo de estilo de vida violento. Veja, por exemplo, que os filmes, séries, novelas, seriados, até mesmo desenhos animados, o que eles têm, né? Os grandes programadores, o que eles fazem? Né? Os produtores intelectuais, né? Que têm o poder na mão, né? da intelectualidade, eles começam a fazer o quê? A falar várias situações, várias coisas, né? A colocar em séries e outras situações, desenhos animados, coisas violentíssimas, e muitas vezes nós nos deixamos levar e queremos ser como essas pessoas, né? Eu tive uma aluna que ela se sentia atraída por situações violentas, por homens violentos. Olha que situação. Então, quanto pior o homem para ela, mais ela se sentia atraída. Então, veja que isso não deve acontecer conosco, nem com ninguém, né? Na verdade, não deve ter acontecido isso com ninguém. Mas veja que até uma pessoa que está dentro da casa do Senhor, aluna da escola dominical e aplicada, inclusive, ela é muito boa aluna, digo porque agora eu não tenho mais contato com ela, mas ela é muito boa aluna. Então veja que ela tinha esse desejo pelo estilo de vida violento. E não é só ela, existem muitas e muitas outras pessoas que se deixam levar por isso. Tanto isso é verdade que quantas meninas hoje estão no tráfico, né, servindo ao tráfico. Por quê? Porque se sentem atraídas pelaquela vida de violência, né? E os próprios traficantes também, né, que são extremamente violentos, perturbadores e muitas vezes em situações terroristas até, né? Então, o que eles têm? Desejo no estilo de vida violento. Então, que nós não venhamos ter esse negócio conosco, que nós venhamos ser uma pessoa de paz, porque é para isso que o Senhor nos chamou, né? Para ter a paz do Senhor. Um coração sábio. Uma das melhores formas de nos proteger contra a inveja, conforme Bíblia, é fazer o caminho contrário, desejar e cultivar um coração sábio. No lugar de invejar a outra pessoa, podemos nos deixar ser influenciados por pessoas de Deus que procuram viver uma vida justa, piedosa e benigna com ele e com o próximo. Buscar um coração sábio. Há uma questão interessante sobre a questão de quem é que está me influenciando.
Por quem eu me deixo influenciar? Porque eu me deixo influenciar. Você não é influenciado, você se deixa ser influenciado. Quando eu me deixo influenciar por uma pessoa maldosa, eu serei tão maldosa quanto essa pessoa também. Mas se eu procuro pessoas da casa do Senhor, as irmãs do círculo de oração principalmente, né, que me orientam e me dão uma instrução acerca daquilo que eu preciso fazer, um conselho, essa pessoa verdadeiramente, ela vai transmitir para mim uma vida de piedade, uma vida de amor ao próximo. Então eu serei uma pessoa melhor. Então nós devemos, isso é o que? Isso é sabedoria. Quando você se torna uma pessoa melhor a cada dia, você está se tornando uma pessoa sábia. Então nós devemos ter exatamente isso no nosso coração. Shakespeare falava muito sobre a questão de ter esse negócio, né, que nós não devemos invejar os outros, né, mas nos preocupar em ser melhor do que nós mesmos. Então, se você é bom hoje, amanhã você melhora um pouco mais. E assim você vai levando a vida a cada dia melhor. Então é isso. Mas para eu ter esse coração sábio de ser uma pessoa a cada dia melhor, eu preciso estar com pessoas melhores do que eu. Eu preciso estar com pessoas que realmente me influenciam, ou seja, eu me deixo influenciar por essas pessoas. Por quê? Porque são pessoas piedosas, pessoas que verdadeiramente nós vemos o brilho do Espírito Santo nessas pessoas. E assim, certamente, eu encontrarei um coração sábio e não terei inveja na minha vida. Conclusão. Sim, o Espírito Santo usa pessoas para nos ajudar a amadurecer na vida cristã. No lugar de praticar a inveja, somos convidados a observar e a aprender com quem faz o bem e assim alcançarmos um coração sábio. O Espírito Santo, ele usa pessoas para nos ajudar a amadurecer. O amadurecimento não tem muito a ver com o tempo. É bem verdade que geralmente se vai com o tempo. O amadurecimento geralmente a gente recebe com o tempo. No entanto, nem todas as pessoas são assim. Tem pessoas que amadurecem muito rápido. Eu tive uma aluna que, apesar da pouca idade que tem, ela tem um amadurecimento muito precoce. Muito precoce. Ela é extremamente uma pessoa madura. Então, por quê? Porque tem essa questão também. Tem essa questão de quem você anda. As pessoas que você anda, se são pessoas sábias e maduras, você vai amadurecer mais rápido. E você amadurecendo mais rápido, você fica uma pessoa sábia. Você fica uma pessoa não invejosa, você não tem inveja. Você pode ter admiração por outras pessoas e você terá admiração, mas não inveja. Você é uma pessoa completamente alheia à inveja. Você não se importa com a questão da inveja porque você sabe no seu coração que a inveja não é algo da parte do Senhor. Então o Espírito Santo ele nos leva a pessoas que verdadeiramente vai nos ajudar a amadurecer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e assim praticarmos aquilo que faz o bem às pessoas. Hora da revisão. Número 1. A inveja adoece o corpo, a vida. Número 2. A palavra inveja deriva do verbo latino invidere, que significa olhar mal. Número 3, Gálatas 5, 19 ao 21, aos Romanos 13, versículos 13 e 14, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Número 4, geralmente as ideias propagadas pelos atuais produtores são exageradamente emotivas, apelativas e violentas. Então, cuidado com a série que você está assistindo. E novelas também, né? Só a misericórdia. Número 5. No lugar de invejar a outra pessoa, podemos nos deixar ser influenciados por pessoas de Deus, que procuram viver uma vida justa, piedosa e benigna com Ele e com o próximo. E que nós venhamos verdadeiramente ser assim, né? Estarmos sempre na presença do Senhor, termos a proteção contra a inveja. A inveja, mais uma vez, não é algo da parte de Deus e que nós venhamos observar que a inveja ela gera cobiça, ela gera ódio, né? Gera rancor, perversidade e muitas vezes também a ganância, gera vingança também, né? Alguém, até por inveja, tem até essa questão de vingança também. A vingança é sempre igual um bumerangue, né? A pessoa se vinga hoje e aquela vingança depois se vira contra ela. Então é perigoso. Portanto, que nós devemos ter essa proteção contra a inveja e continuar louvando e exaltando
o nome santo do Senhor e que nós não venhamos puxar o tapete de ninguém, porque alguém foi mais eficiente do que nós, né? Mas que nós venhamos ter verdadeiramente a alegria de ver uma pessoa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também ficar feliz, alegre por ver que alguém está crescendo, tanto na questão profissional ou mesmo de acadêmica ou em outras áreas, né? Que venham crescer para a glória do nome do Senhor e que nós venhamos a cada dia mais estarmos na presença de Deus, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau, não seja uma pessoa invejosa.